Muito bom dia, família Soma. Obrigado. Como é que vocês estão? Todos bem? Saudade de estar no culto com vocês. Semana passada eu não estava. Graças ao bom Deus, conseguimos tirar uma semaninha aí parados, umas mini férias. Foi muito bom. Deus foi gracioso com a gente. Tiramos dias excelentes. Consegui descansar. E eu estava comentando com a Su e as meninas e disse: crente é bicho triste, né? O cara estranha não ir no culto, o cara estranha não ir na casa, né? na família. E eu consegui sentir saudade de vocês, uma coisa que eu jamais imaginei que sentiria. Mas foi muito bom. Mas não quer dizer que eu interromperia minhas férias para voltar, não é tanto assim também. Né? Na segunda-feira, lá no dia de voltar, eu falei para a Su, sabe, eu não sei se vocês já viram isso, cara, eu já vi direto. Colegas de trabalho, pessoas, enfim, falando: cara, eu não aguento mais as férias, queria voltar logo. Vocês já ouviram isso? Já ouviram ou não? Cara, eu não consigo entender. Sério, eu não. Pastor, quer mais uma semana? Quero, muito obrigado. Eu não entendo as pessoas, não vejo a hora de voltar. Para, não é para tanto assim. Não é tanto assim. Enfim, gente, nós estamos, então, hoje, semana que vem e na outra, os últimos 3 sermões antes da Páscoa. E tu sabes, a Páscoa é nosso aniversário, né? Páscoa é a data mais importante do ano, nós celebramos a ressurreição do Senhor. Mas também é o nosso aniversário, então te prepara, 2 anos, nós vamos completar 2 anos. Um bebezinho ainda, uma criancinha, não mal consegue caminhar, assim, dar uns passos sem cair, né? O Luke vai até um pouco mais adiante, já passou disso, enfim. Mas tu viu que a Su se confundiu no grupo, né? Tu viu, né? Sempre ele, tadinho, deu Su, não é o Romeu, é o Luke. Enfim, comemoraríamos 2 anos e, cara, tu precisa convidar a gente. Tu tem que convidar a gente para vir aqui, nós temos dedicação de bebês. Ainda não sabemos se vai ter batismo, Deus não mandou nenhum arrependido para nós batizar esse ano, não tem problema, a gente vai dedicar os filhos, vamos nos alegrar com o que tivermos. É uma data festiva, é a data mais importante da fé cristã. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e nós comemoramos isso. Ele está tão vivo que Ele está plantando igrejas ainda, e isso aqui é prova de que Ele continua agindo. Amém? Então te prepara, nós queremos um dia muito alegre. Dito isso, eu quero que tu abra a tua Bíblia e nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre um trecho do Evangelho de João que algumas vezes me deixou intrigado, me deixou com a pulga atrás da orelha. E eu quero que tu ache aí Evangelho de João, capítulo 16. Por quê? Porque Jesus vai falar algumas coisas aqui que são muito importantes para quem é discípulo, e é muito importante que nós estejamos atentos a isso. Apesar de Jesus ter falado para os discípulos na época, os apóstolos, ainda assim vale para nós hoje. O que Jesus falou para eles naquela época ainda vale para nós hoje, e é importante que a gente esteja atento às palavras de Jesus. Achou aí Evangelho 16? Evangelho de João, capítulo 16? Nós vamos ficar no trecho do 7 ao 14. Então, acha aí versículo 7. E nós iremos até o 14 e daremos uma ênfase nos 3 últimos versículos, do 12 ao 14. Vamos lá? Se tiver alguém nos visitando que não tem a Bíblia, nós temos Bíblia para te dar de presente. Então, mas acho que todos têm, né? Então, João 16, do 7 ao 14. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Cara, é fenomenal isso aqui. E eu lia esse trecho
E eu ficava intrigado, porque Jesus fala assim: eu vou preparar-vos lugar para que onde vocês estiverem, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus faz várias promessas ao seu povo, à igreja, à sua noiva, de que vão estar sempre juntos. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto vão, façam discípulos, batiza, ensina a guardar as coisas que eu ensinei, e eis que estou, o quê? Convosco todos os dias. E várias passagens Jesus está falando que está junto, é nós, que ninguém larga a mão de ninguém. Agora, aqui em João, ele fala o quê? É melhor para vocês que eu vá. Então, mas espera aí, tu não tinha dito que ia ficar, tu não tinha dito que nós ia estar junto, que a partir de agora era nós. E isso me intrigava, isso sempre me deixou uma pulguinha assim. Como assim Jesus está dizendo que ele vai embora e agora a gente não vai mais ver ele? E isso é bom, porque ele está dizendo é melhor para vocês. De que jeito que isso é melhor? Então, a gente tem que entender um pouquinho mais isso aqui. Para isso, eu quero que tu entenda mais ou menos o contexto. Jesus está no último discurso dele. Ele está no último sermão e ele está pregando um sermão particular ali para os melhores amigos. Ele está na última ceia. Ele vai morrer dentro de instantes. E a gente vai falar sobre isso na Sexta da Paixão. Esteja também. E agora Jesus está dando alguns avisos. Jesus é um amigo muito legal. Ele é o melhor amigo que pode ter. Ele joga limpo. Ele te avisa dos riscos. Ele é um amigo que diz assim: se tu quiser ser meu amigo, andar comigo, tu tem que saber que tu tem que rejeitar as outras coisas. Ele joga limpo, ele não é aquele amigo que conquista a tua amizade e depois, conforme vocês vão se aproximando, ele vai dizendo: deixa esse para lá, deixa para cá, faz isso, faz aquilo. Não, ele joga limpo antes. Jesus é um amigo que vai avisando as coisas que vão acontecer. Ele está dizendo aos discípulos aqui: vocês vão sofrer. Desde o capítulo 14 de João, Jesus está falando sobre o outro Consolador. Ele diz: vai vir alguém. Mas por que isso? Porque eles vão passar por perseguição, por luta, por tribulação, por morte. E essa promessa, essa profecia, esse aviso de Jesus se cumpriu. Basta tu ler o livro de Atos, tu vai ver que se cumpriu isso aqui. Os caras passaram um perrengue desgraçado. Os caras foram perseguidos, foram torturados, os caras foram mortos, os caras foram presos. Tudo isso que Jesus falou aconteceu. E agora nós estamos num trecho em que ele ia dar um outro aviso. Ele está dizendo que vai vir alguém. E esse alguém que virá é melhor para nós que ele venha. Ou seja, assim como se cumpriu aquilo que Jesus havia falado sobre eles, tortura, perseguição, morte, aprisionamento, também vai se cumprir isso aqui. Também vai se cumprir este aviso de Jesus. Aquele outro Consolador viria, e de fato veio. Nós cantamos hoje, né? O Espírito vem como em Pentecostes. No Pentecostes o Espírito veio e encheu aqueles que estavam ali reunidos. Então aqui Jesus está prometendo que, ele está fazendo uma promessa de que haveria uma condução do Espírito. O Espírito vai conduzir os crentes, vai conduzir. E Jesus, ele não só fala a verdade, como ele é a própria verdade. Então isso que ele está falando aqui vai se cumprir. E tem que ser assim. Nós temos que estar atentos a isso. Até porque a gente pode ter uma confusão ou outra, porque no Antigo Testamento alguns acham que não tinha o Espírito Santo. Não, ele tinha. Só que o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento não era como é agora. Por isso que Moisés disse que oxalá o Espírito descesse sobre todo o povo. Então, nós vivemos num período em que todo o povo de Deus tem o Espírito. Ou deveria ter. Tu deve buscar, tu deve querer, tu deve desejar. Por quê? Porque é o Espírito que vai conduzir os discípulos na verdade. Ok? Até aqui? Entendido? Por causa disso, é que nós temos então que entender essa verdade aqui. Não há nada, presta atenção aqui, não há nada na igreja que não seja a ação do Espírito Santo. Não há nada na igreja que não seja ação do Espírito Santo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele está citando Spurgeon, e ele fala assim: é mais fácil eu crer que um leão vai se tornar vegetariano do que eu crer que uma alma sequer seja salva sem o poder do Espírito Santo. Ou seja,
Jesus está prometendo o Espírito Santo, ele veio de fato o Espírito Santo, ele é garantido a nós hoje o Espírito Santo, e nós temos que querer e buscar o Espírito Santo. Amém? Então, entendendo melhor isso aqui, a gente percebe que de fato é melhor. E eu quero que a gente entenda por que é melhor, por que Jesus falou que era melhor que ele fosse. Se tu gravar isso aqui, tu vai entender a ideia do sermão. Presta atenção. Por que era melhor que Cristo fosse, que ele subisse ao céu? Porque o Espírito Santo realizaria de forma potencializada e onipresente a obra que Jesus faria presencialmente. Presta atenção, vou repetir. Se tu pegar isso aqui, tu pegou a ideia do sermão. Por que era melhor que Jesus fosse ao céu? Porque com a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo realizaria de forma potencializada e onipresente a obra que Jesus faria presencialmente. Ok? Versículos 12 a 14 agora, Jesus vai dizer mais ou menos como que o Espírito vai fazer isso. E é isso que eu quero que a gente entenda hoje. Então vamos lá. Por que seria melhor que Jesus fosse para o céu? Em primeiro lugar, ou por que seria melhor que Jesus fosse e o Espírito viesse? Em primeiro lugar, porque o Espírito guia os discípulos a Cristo. Versículo 13. Vamos ler? Versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Aqui, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Espírito Santo guia em toda a verdade. Não, percebe? É um artigo definido, ali está sendo bem objetivo, é específico. Ele guia em toda a verdade. Não são as verdades. Opa, mas a gente ouve hoje, não, mas cada um tem a sua verdade, afinal de contas, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha. Não é isso que a gente ouve hoje em dia? A Bíblia não lida desse jeito. A Bíblia não concorda com isso. A Bíblia, ela é específica, ela é bem clara, ela é objetiva. É a verdade. Na verdade, vai além. A verdade é uma pessoa. Então, o que o Espírito faz? Ele conduz os discípulos a essa pessoa, a essa verdade. Ele conduz os discípulos a Jesus. A verdade aqui, ela é uma limitação, tu precisa entender isso. O Espírito Santo, ele guia em toda a verdade, ou seja, quando tu é guiado pelo Espírito, tu é direcionado a Jesus, e somente a Jesus. Qualquer passo fora disso, tu já não está na verdade. A verdade, então, é algo situacional, é um artigo definido que vai nos demonstrar, que vai indicar que de fato há algo fora disso, que é o erro, a mentira, a distorção. O Espírito não está nisso. A verdade onde nós estamos é Jesus, e é a isso que o Espírito nos conduz. Amém? Entendeu? Então, nós estamos sendo guiados pelo Espírito, e nós continuaremos sendo. Aqui não é alguma verdade, não é as verdades, não é, sabe? Cada um tem a sua verdade, não é isso. É a verdade. Jesus é a verdade, e é a Ele que nós somos conduzidos. Portanto, tudo que Deus é e faz é a própria verdade sendo e fazendo. Tudo que Jesus é e faz é a própria verdade sendo e fazendo. Por isso que nós estamos sendo conduzidos na verdade. Essa verdade é algo definido. Tu percebe que não é nós então que definimos o que é verdade ou não? Tu percebe que somente Ele pode dizer o que é ou não é verdade? É Deus quem define o que é ou não é verdade. É Jesus que diz se é ou não é, se aquilo está certo ou não está, se aquilo é errado ou não. É Jesus quem define, é Ele que diz, porque afinal de contas não há verdade fora dEle. E é a Ele que o Espírito nos guia. Amém? Amém? Ou seja, isso quer dizer que se tu não for guiado pelo Espírito Santo, se tu não for direcionado, se tu não for cheio do Espírito Santo, tem muito mais chances de tu ser seduzido por mentiras. Tem muito mais chances, as probabilidades são muito maiores, a possibilidade é infinitamente maior, e é proporcionalmente, quanto mais próximo da verdade, quanto mais perto de Jesus, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais definido tu será, mais certeza tu terá, mais convicção tu tem.
Ao passo que quanto mais distante dele, mais seduzido tu é pelas mentiras do mundo. Agora, no início do culto, Leandro deu o exemplo para nós do pêndulo. Cara, o que é isso? Que tolice é essa? As pessoas creem em qualquer coisa. Por quê? Porque estão distantes da verdade. Ou seja, qualquer coisa pode ser acreditada. É ou não é? Hoje está cheio de verdades. Cara, tu vai em qualquer lugar, tu vai num centro espírita, tu vai num troço de macumba, que eu esqueci o nome, terreiro. Tu vai em coach ouvir que tu é possível, tu pode fazer, tu consegue. Tá cheio de verdades hoje. E tem as nossas verdades que são mentiras, entendeu? E tem as nossas mentiras. As nossas mentiras, quando tu passa por qualquer situação complicada, que tu já começa a pensar, mas acho que Deus não me ama tanto assim. Mas de novo. Ou então, vai ser sempre isso. Vai ser sempre isso aqui. Nunca vai mudar. Sabe? Mentiras, a serpente vem com mentiras. Aconteceu lá no jardim. E desde então não deixou de acontecer. Há mentiras que vêm sendo pregadas a nós diariamente. E quanto mais próximo de Jesus, quanto mais fortalecido no Espírito Santo, quanto mais guiado pelo Espírito de Deus, mais convicção tu tem, melhor condição tu tem de rejeitar aquelas mentiras. Amém? Em segundo lugar, ele nos guia em toda a verdade. Veja, primeiro é algo definido, é a verdade. Agora, o Espírito nos guia em toda a verdade. Tu percebe? Não há nada dessa verdade, não há nada desse Senhor, dessa pessoa de Jesus que seja limitado a nós. Sabe? Jesus, ele se dispõe a nós, ele se entrega por nós, ele se entrega a nós, e agora não há nada nele que seja censurado. Não, isso aqui não, essa parte aqui não, é toda a verdade. Nós temos acesso a toda a verdade, nós temos acesso a todos os recursos do céu. O que Jesus está falando aos discípulos aqui é que eles teriam todos os recursos do céu à sua disposição. O Espírito vai guiar eles em toda a verdade. O Espírito Santo é quem guiará eles. Matthew Henry diz assim: ser guiado na verdade é mais do que simplesmente conhecê-la, é estar intimamente e experimentalmente familiarizado com ela, é estar piedosa e vigorosamente afetado por ela, não somente ter sua noção em nossas mentes, mas também ser seu sentimento em nossos corações. Isto indica um descobrimento gradual da verdade que brilha cada vez mais. Ele os guiará por aquelas verdades que são claras e fáceis, em direção àquelas que são mais difíceis. Quanto mais tu quer de Jesus, mais tem dele para ti. Quanto mais tu quer conhecer o Senhor, mais ele se dá a conhecer a ti. Quanto mais tu deseja Jesus, mais ele se entrega a ti. Bendito é o nome dele. Glorificado é o nome do Senhor. A minha pergunta para ti hoje é essa: você está tendo maior proximidade e intimidade com essa verdade? Com essa pessoa? Você tem desejado mais? Porque, afinal de contas, se nós somos guiados na verdade, a verdade é o que Deus é, e Deus não tem sombra de variação, então cada vez que nós pecamos, nós acreditamos numa mentira. É ou não é? É uma questão lógica. Se tu pecou, é porque naquele momento tu abriu mão da verdade e acreditou em uma mentira. A minha pergunta então é: quando foi a última vez que tu chorou por um pecado teu? Tem que chorar, pastor, tu quer ver a lágrima. Não, o foco não é esse aqui. A questão é quando foi que tu te quebrantou, quando foi que um pecado teu te incomodou. Porque se o pecado é tu crer numa mentira, em algum momento, se tu é guiado na verdade, tu tem que te dar conta disso. Amém? Não adianta, então, nós ficarmos falando horas e horas e horas, se nós não abrirmos o coração para o Espírito Santo, porque nós precisamos dele. Amém? Ser guiado em toda a verdade
implica necessariamente em crer que tudo aquilo que o Espírito Santo faz é para nos guiar em toda a verdade. Agora, perceba que tu tem um livro na tua mão aí, correto? Isso aqui é fruto do Espírito Santo. É ou não é? Os autores que escreveram isso aqui foram inspirados, foram guiados pelo Espírito para que fosse resultado nisso aqui. Esse conteúdo de livros que tu tem, essa coleção de livros, é obra do Espírito Santo. Então, necessariamente, tu precisa ler esse livrinho aqui. Necessariamente, tu precisa querer. Necessariamente, tu precisa estudar. Necessariamente, tu precisa ter ânsia, desejo de ler isso aqui. De ser encharcado com isso aqui. Porque o Espírito Santo fez algo para que tu consumisse. O Espírito Santo fez algo para que tu tivesse em tuas mãos e se encharcasse disso. Porque ele vai te guiar por meio disso aqui, em toda a verdade. Amém? Quando tu corre para ouvir outras verdades? Quando que a Bíblia não é suficiente para ti? Porque, em última instância, a gente tem que entender, então, daquilo que Paulo está falando. Paulo fala em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda palavra é inspirada por Deus e útil. O que é isso? A palavra ela é suficiente. Ela é suficiente. Tu não precisa de nada mais do que isso aqui. Na série sobre a santidade eu falei, lembra? Isso aqui é suficiente. Se tu não tivesse nenhum acesso à internet, se tu não tivesse acesso a uma escola, faculdade, se tu não tivesse nada mais e tivesse somente a palavra de Deus, já seria o suficiente. Tu já teria o que basta. Então, não adianta tu querer recorrer a outras coisas se tu não tiver isso aqui em primeiro lugar. Pastor, não sei, eu não estou muito legal, acho que eu preciso ir numa terapia, numa psicóloga. Tá. Tu leu a palavra já? Tu orou? Ah, não, mas... Tá, mas como assim? Tu conversou com irmãos maduros? Tu pediu conselhos? Ou tu acha que porque tem um diploma na parede lá de uma faculdade que foi encharcada de ensino humanista, ensino diabólico e ateísta, a pessoa tem mais condições do que alguém que é cheio do Espírito Santo para te dar um direcionamento? Ah, tu acha? Tu acha que porque alguém se formou no quê? Psicologia. Nossa, ele é psicólogo, pastor. Não, é que ela é psicóloga. Tu fala psicóloga, é como se fosse canônico. Meu Deus do céu! Se a pessoa falou, então é. Às vezes a gente opta por outras verdades sem recorrer à verdade. Às vezes é mais importante o que o teu colega de trabalho está falando do que aquilo que Deus está dizendo por meio da palavra dele ou por meio de algum irmão maduro. Às vezes a gente não quer essa verdade. A verdade é que às vezes a gente não quer a verdade. É ou não é? O meu último sermão aqui, antes de sair de férias. E eu falo férias, nossa, parece, né? Foi uma semana. Ah, eu queria ter mais. Enfim, eu vou o ano todo agora dizendo que foi pouco, eu vou querer mais. Tá, Chico? Te prepara no que vem. Último sermão que eu preguei antes de sair. O confronto. Tu ir até o irmão e dizer, meu irmão, por que tu está fazendo isso aí? É uma das maiores provas de que seguidamente a gente dá ouvidos a outras verdades. Porque tu vai ouvir o quê? Não, mas ele vai ficar brabo. Se eu falar, ele... Não, pastor, mas é que vai pegar muito mal se eu falar. É que se eu falar, sempre tem uma outra verdade competindo com a verdade. É ou não é? Será que é só comigo? Será que é só comigo que isso acontece? Porque não é que eu não seja tentado com isso. Cara, às vezes eu estou vendo o irmão fazer alguma coisa, a irmãzinha, sabe? O marido falou com a irmã bufou. Sabe? Não é...
Da onde veio isso? O Espírito Santo fazendo a irmã dá uma reviradinha de olho ainda, né? Entendeu? Não, é só eu que vejo às vezes. O marido fala com a esposa cheia do Espírito Santo. Dá uma reviradinha de olho assim. Às vezes fica olhando para o lado de fora do carro ainda. Nunca mais vira aqui para cá. Tu acha que eu não sou tentado também a não falar nada? Ai, cara, eu não vou me incomodar. Finalzinho do domingo, eu já vou ir para minha folga. Segunda-feira é um dia precioso para mim. Eu semi-idolatro a segunda-feira, sabe? Para mim é quase intocável assim a minha folga. Daí no domingo de noite, tem que falar alguma coisa, tem que ficar agora até 2 da manhã aconselhando o irmãozinho, a irmãzinha. Não vou falar nada. Tu acha? É só comigo, com vocês não. Que vinha alguma outra verdade, assim, cara, não fala nada. Deixa. É que se eu falar, vai estragar. Se eu falar, a irmã vai ficar braba. Se eu falar, o irmão vai querer ficar brabinho, sabe? Ele é estourado. Entende? Agora, é uma questão de crer. Você crê que a palavra é a verdade? Você crê que o Espírito Santo te guia por ela? Você crê nisso ou não? Eu vou além, deixa eu perguntar outra coisa. Você crê, ou melhor, você está sendo guiado nisso aqui? Porque se tu está sendo guiado, então tu tem que ter demonstrado crescimento. Você tem crescido espiritualmente? Você tem crescido em maturidade? Você tem crescido em graça? Você tem crescido em santificação? Porque não é uma questão de, se der, sabe? Se der, eu vou crescer espiritualmente, vou amadurecer. Vamos ver, eu vou ver e te aviso. Não é assim, cara. Necessariamente tem que haver crescimento. Necessariamente. Mas o que acontece? Vem mentiras no teu ouvido. Tá bom assim. Eu li um livro ano passado. Tá bom assim. Não, do jeito que tá bom. Do jeito que tá bom. A gente faz o culto todos os dias em casa. Eu e minha esposa, a gente não tem discutido, a gente não tem brigado. O nosso casamento não está passando por dificuldade ou por problema, crise. Financeiramente, a nossa casa está uma bênção, não tem tido problema com isso. Os nossos filhos nenhum tem adoecido, estão todos saudáveis, está tudo bem. Tá bom assim. Tá bom assim. E aí o que acontece? Tu para por aí. Afinal, de acordo com o teu tá bom assim, tu chegou num nível aceitável, então tu não precisa fazer nada mais. Tu não precisa ler mais, orar mais, buscar mais, tu não precisa confessar mais teus pecados, tu não precisa mais. Tá bom assim. Tá bom assim. E com isso vai ocorrendo de tu acreditar na mentira, de tu acreditar na tua própria verdade. Ser guiado pelo Espírito implica necessariamente em cada dia mais tu desejar essa verdade, desejar essa pessoa que é a verdade, desejar Jesus. Implica cada dia mais tu ter desejo no teu coração, implica cada dia mais o teu coração arder por Jesus. Se tu está sendo guiado na verdade, se o Espírito Santo te guia, tu necessariamente vai caminhar cada vez mais em direção a ela. Paulo, quando fala em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, ele diz o quê? Portanto, já não vivo eu, mas Cristo. Paulo não está dizendo que ele foi substituído por um Paulo 2.0. Portanto, já não vivo eu, mas agora um Paulo melhorado. Um Paulo evoluído. Portanto, já não vivo eu, mas sim um Paulo melhorado, aperfeiçoado. Não. Portanto, já não vivo eu, mas Cristo. Onde antes o pecado controlava, agora Cristo domina.
E assim é com a gente, onde antes o pecado prevalecia, agora Cristo domina, agora Ele é Senhor, agora Ele chega e diz: é meu. Portanto, já não vivo eu, mas Cristo. Não é, portanto, eu, não vivo mais eu, mas sim um Rodrigo melhor. Não vivo mais eu, e sim um João melhorado. Não é isso. Portanto, já não vivo eu, mas Cristo. Enquanto tu estiver achando que tu é uma pessoa melhorada, tu é uma pessoa evoluída, ainda não é Cristo governando na tua vida. Ainda não é o Senhor Jesus sendo Senhor da tua vida. Entendeu? Em segundo lugar, cara, nós estamos recém no primeiro ponto. Bênção de Deus. Em segundo lugar, por que era melhor que Cristo fosse ao céu e enviasse-nos o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo fala de Cristo. Ele não só nos conduz a Jesus, como ele fala de Jesus. Olha aí versículo 13 ainda, ou 12 mais 1 para alguns. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo fala de algo, ele não fala, melhor dizendo, de algo novo. A primeira coisa que a gente percebe nisso aqui é o quê? Ele não fala de algo novo. Ele fala do reino. Não é um novo reino agora. Jesus foi para o céu, pum, o reino dos céus ficou, passou, agora vem o Espírito e fala de um novo reino. Não, é o mesmo. Agora ele vai enfatizar isso aqui apenas. Tudo que o Espírito está falando, ou tudo que ele virá a falar, daquilo que Jesus está anunciando, tudo que o Espírito Santo viria e falaria, seria em conformidade com o que Jesus falou. Os dois não se contradizem, eles não estão em discussão, não há competitividade entre os dois, sabe? Jesus vem e agora vai para o céu, vem o Espírito tentando conquistar tudo de novo, ele ser o maior. Não existe isso na Trindade. O que o Espírito Santo fala está em completa conformidade. O Espírito Santo não fala de si mesmo, ele fala daquilo que mais agrada a ele, daquilo que mais alegra ele. Sabia disso? Na teologia isso é chamado pericorese. Um ser da Trindade tem alegria, prazer eterno no outro. O Espírito Santo tem alegria em falar, não dele mesmo, mas de Jesus. Então quem tem o Espírito Santo terá a alegria de falar de Jesus. Tu tem alegria de falar de Jesus, conversar sobre Jesus, tu tem alegria em mencionar Jesus, tu tem alegria em pregar o Evangelho. Nós glorificamos a Cristo, nós nos alegramos, melhor dizendo, em glorificar a Cristo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem alegre. Qual melhor notícia pode haver do que nós estávamos indo ao inferno em rebelião contra Deus e agora nós fomos salvos, resgatados por Jesus e estamos indo em direção a Ele para viver eternamente com Ele? Quer uma mensagem mais alegre do que essa? A mensagem do Evangelho é uma mensagem alegre, é de fato uma boa nova. Então a tua vida precisa ser alegre. Não faz sentido crente que vive carrancudo, crente ranzinza, sabe? Não faz sentido crente que vive com a carranca fechada. Não faz sentido isso. A nossa vida tem que ser uma vida alegre. O Espírito Santo gera alegria. Se tu ler Gálatas 5:22, tu vai ver um dos frutos, ou um dos aspectos do fruto do Espírito é a alegria. Não vem dizer para mim que tu é cheio do Espírito Santo se tu vive carrancudo. Em segundo lugar, ele não fala de algo novo, como ele fala de Cristo. O Espírito Santo não age de forma autônoma, independente. Ele não tem autonomia. É sempre concordante, é sempre coerente. Assim tem que ser com a gente. Veja,
Jesus, quando ele vem para realizar a grande obra de salvação, necessariamente ele precisou de um corpo, correto? Ele nasceu como um bebê, cresceu, viveu, foi morto num corpo. É ou não é? Quando o Espírito Santo vem, ele também precisa fazer isso, ele precisa realizar a obra dele por meio de um corpo. Qual é esse corpo? O corpo de Cristo. A igreja, nós. Por meio de nós. Tudo que o Espírito Santo faz, ele faz por meio de nós. Por meio da igreja. Por meio do corpo. Não há obra do Espírito que não seja por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo. Nós somos membros, nós somos instrumentos que o Espírito quer usar para testificar de Jesus no mundo. Nós somos os instrumentos do Espírito para que Jesus seja pregado, anunciado, testemunhado. Ou seja, a tua vida, ela tem que dar testemunho. E aqui tá, sabe, daí vem aquele pregue, se necessário use palavras. Já me vem na hora, assim, só que eu não posso falar. Entendeu? Eu não posso falar. Não é isso. O evangelho é uma mensagem que tem que ser pregada, falada. Ok? Veja. Não há evangelização se tu não anunciar o evangelho. E como crerão se não há quem pregue? Então tu tem que falar. Mas não é só falar, não é um faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Entendeu? Tu tem que dar testemunho. E é isso que o Espírito Santo quer de ti. Tu tem que dar testemunho, as pessoas têm que olhar para ti e ver que tu vive por alguém, tu vive para alguém, e ao mesmo tempo tu tem que falar desse alguém. Ao mesmo tempo tu tem que anunciar esse alguém. Amém? Amém ou não amém? O Arsby diz assim: o Espírito Santo trabalha por intermédio das pessoas nas quais habita. Ou seja, se tu não realiza se tu não dá muito testemunho de obra do Espírito Santo, provavelmente é porque tu não está sendo habitado. O Espírito Santo realiza a sua obra por meio daqueles nos quais ele habita. Percebe que está diretamente ligado uma coisa na outra? J.C. Ryle diz assim: a presença do Espírito Santo em nossos corações é essencial para desfrutarmos de um elevado nível de vida cristã, mais essencial do que a própria presença física de Jesus entre nós. É melhor para vocês que eu vá. Tu entendeu? Tu percebe? E aí começa a desmanchar aquela dúvida. Por quê? Como assim é melhor que eu vá? A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa necessariamente do Espírito Santo. Jesus quer a igreja dele agindo, trabalhando, fazendo missão. E isso ocorrerá por meio do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos dele. Nós dependemos dele. Era necessário que Jesus fosse ao céu. Era bom para nós que Jesus fosse ao céu. Porque assim nós teríamos ele habitando em nós, e não apenas em nossa companhia. Entende? Era necessário que ele fosse para o céu, e era bom para nós que ele fosse para o céu. Por quê? Porque se ele ficasse aqui, nós teríamos ele ao nosso lado. Agora, ele indo ao céu, nós temos ele habitando em nós. É bom, não é? É bom, não é? Sim ou não? Então tu perdeu a chance de dar um glória. Bendito é o nome dele. É muito bom saber disso, é ou não é? É bom, não é? É ou não é? Bendito é o nome dele. É bom para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Jesus quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Só que às vezes a gente não quer o melhor para nós. Bendito é o nome dele.
Bendito é o nome dele. É bom que nós tenhamos o Espírito Santo, porque nós vivemos assim para Jesus. Quanto mais do Espírito, quanto mais cheios do Espírito, mais nós vamos viver para Jesus, mais nós vamos glorificar o nome dEle, mais nós vamos falar dEle. Jesus tem que ser algo que nos empolga, Jesus tem que ser algo que é empolgante quando sai da nossa boca. Entendeu? É melhor falar de Jesus do que falar de Stranger Things. É melhor falar de Jesus do que falar sobre Grêmio e Inter. É melhor falar sobre Jesus, muito mais do que Grêmio, né? Inter é um pouquinho, mas enfim, muito mais do que falar sobre Jesus do que qualquer outra coisa. Tu tem que ter alegria, exultação ao falar dele. Bendito é o nome dele. Deixa eu te perguntar, por que tu faz o que tu faz? Por que tu faz o que tu faz? Com que propósito tu faz as coisas? Por que tu cursou a faculdade que cursou? Ou está cursando? Por que tu escolheu essa profissão que tu tem? Por que tu faz o que tu faz? Eu escolhi porque era a melhor carreira que poderia ter. Era o melhor salário que eu conseguiria. Eu consegui porque, se tu falar qualquer coisa que não tenha sido para Jesus, tu tem alguma coisa a corrigir na tua vida. Tudo que nós fazemos, cara, tudo que nós fazemos tem que ser para Ele. Tu não entendeu isso ainda? Tudo que nós fazemos tem que ser para o Senhor. Ele fez isso por nós, como que a gente não vai fazer isso? Versículo 14, dá uma olhada. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O que é de Jesus é nosso. Tu entende? Percebe isso ou não? O que é dele é nosso. Jesus tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio, ele tem todos os recursos espirituais, ele já tem toda a vitória espiritual que poderia ter. Não há nada mais, não há mais oposição a Jesus. E tudo que é dele é nosso. E tu não entrega a tua vida inteiramente a Ele? E tu não entrega a porcaria do teu emprego a Ele? Eu trabalho por causa de Jesus, porque eu entendo que essa é a melhor maneira hoje que eu consigo glorificar a Jesus. Eu comprei esse carro aqui por causa da minha família. Tá errado. Eu comprei esse carro porque hoje é a melhor maneira que eu consigo glorificar a Jesus no meio de transporte. Tudo que tu vai fazer, tu tem que pensar nele. Quando tu vai escolher, cara, um móvel para tua casa, tu pensa, qual será que minha esposa vai gostar? É ou não é? Guardadas as devidas proporções, porque tua esposa é bem menos que Jesus. Tudo que tu vai fazer, tu tem que pensar nele. Pensar nele. Se tu ama ele de fato, tu vai pensar nele. Quando tu fala, as conversas no teu trabalho incluem Jesus, envolvem Jesus. Tu tem sido instrumento de evangelismo para os teus colegas no trabalho? Tu tem falado dele no teu emprego? Bendito é o nome dele. Em terceiro lugar, deixa eu citar antes Matthew Henry de novo. Matthew Henry está falando que tudo é nosso, né? Tudo que é de Jesus é nosso. E ele diz assim, ó:
tudo que o Espírito Santo nos mostra, isto é, nos dá para nossa instrução e consolo, tudo que ele nos dá para nosso fortalecimento e vivificação, e tudo que ele nos garante e sela, tudo pertence a Cristo e foi recebido dele. Tudo é dele, pois ele comprou e pagou caro por isto, e portanto, ele tinha motivos para chamar de seu. Seu, pois ele o recebeu primeiro. Foi dado a ele, como cabeça da igreja, para ser transmitido por ele a todos os seus membros. Jesus conquistou, e agora ele compartilha com a sua igreja. Ele compartilha com o seu povo. Ele compartilha comigo e contigo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo glorifica Cristo. E essa é a terceira razão, de acordo com Jesus, do porquê seria melhor que o Espírito Santo viesse. Versículo 14. Ele me glorificará. O Espírito Santo vem com um propósito: a glória de Cristo. Tem alguns teólogos, eu não sei se eu anotei aqui, eu não lembro quem é agora, mas ele diz assim, que Jesus tem duas frentes de glorificação agora. Jesus está sendo glorificado pelo Pai, e se tu ler Hebreus tu vai ver isso. Jesus está sendo glorificado pelo Pai no céu, e ele é glorificado pelo Espírito na terra. Tudo que o Espírito Santo faz visa ou tem por finalidade a glorificação, a glória do nome de Cristo. Tudo que o Espírito Santo está fazendo é para que o nome de Jesus seja glorificado, é para que Jesus seja engrandecido. Não há nada que o Espírito Santo faça na igreja ou fora dela, no culto ou fora dele, que não seja unicamente para glorificar a Jesus. D.A. Carson está explicando sobre isso e ele diz assim: é só por meio da obra profunda de convencimento do Espírito que o mundo pode esperar e reconhecer a imensidão de seus equívocos e de sua grosseira incredulidade. Não há como o mundo chegar ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento do Santo, se não for o Espírito Santo convencendo. E ele faz isso de fato para que ele seja glorificado. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E por que ele faz isso? Para que Jesus seja glorificado. Todos os dons e graças do Espírito Santo, toda a pregação, os textos escritos na Bíblia e fora dela por cristãos piedosos, tudo isso foi sob influência do Espírito para que as maravilhas de Cristo fossem exaltadas, para que ele fosse glorificado, para que ele recebesse a exaltação. Não há outra finalidade na obra do Espírito Santo, não há outro propósito que não seja glorificar o nome de Jesus. O Espírito Santo, quando vem a nós, ele vem para dar continuidade à obra de Cristo. Não é para uma nova obra, não é para interromper aquela e continuar outra, ou fazer outra. É para dar continuidade, para dar sequência. E melhor, para amplificar, para aumentar, ampliar a obra de Cristo. Tu está vendo a importância que nós temos nisso? O papel que nós temos nisso? Porque o Espírito Santo vem e ele habita em nós. Então, eu falei antes, nós somos instrumentos do Espírito, ou deveríamos ser. Logo, se Jesus não é tão glorificado, a culpa é de quem? Então nós temos que fazer o máximo para que ele seja glorificado. Cara, não fosse o Espírito Santo, não haveria nem igreja. Tu já parou para pensar nisso? Não fosse o Espírito Santo, não existiria igreja. É por isso, por causa do Espírito, que Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Porque nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo em nós. E se Ele está conosco, nós temos tudo que é do céu. Nós temos a verdade. Nós temos a pessoa que é a verdade. Portanto, a nossa função também é glorificar Jesus. O Espírito nos conduz para que junto dele nós glorifiquemos a Jesus. Amém?
Ele nos conduz em toda a verdade. Ele nos conduz para a verdade. Ele nos faz falar a verdade, porque Ele quer que nós glorifiquemos a verdade, para que Jesus seja glorificado. Jesus, eu estou encerrando. Jesus não só falou a verdade, Ele é a verdade. Jesus não só nos fez promessas, Ele não só disse que nos amava, Ele fez o que é melhor para nós. Se é melhor para vocês que eu vá. E se é melhor para nós, Ele agiu e Ele cumpriu isso. Ele não só fez promessas, Ele cumpriu a promessa dEle. Agora, por causa disso, Ele é digno de ser glorificado. Então nós temos o dever de glorificar. Porque Jesus, tudo que competia a Ele fez. Sim ou não? Agora, o nosso papel é ser cheio do Espírito Santo e glorificar Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Isso é o que nós temos que fazer. Alguns estão fazendo, outros não. Dos que estão fazendo, alguns estão fazendo bem, outros não tanto. O que tu tem que analisar é a tua vida. Por isso Paulo fala, examine-se, pois, o homem em si mesmo. A tua prática diária, a tua rotina, os teus hábitos, eles dão testemunho disso? Eles dão testemunho de Jesus? Eles glorificam Jesus por meio desse testemunho? É isso que tu tem que pensar. É isso que tu tem que ir para casa pensando hoje durante a semana toda. É sobre isso que vocês têm que falar no GC. Fica de pé. Não só Jesus falou a verdade como Ele é a verdade. Não só Ele fez promessas como Ele cumpriu a promessa. Mas não só Ele prometeu o melhor para nós e enviou o Espírito Santo, como Ele deu a si mesmo. Ele se entregou por nós. Jesus se entregou por nós. Ele se deu por nós. Ele pegou o que havia no céu e entregou a nós. Hoje nós podemos dizer como igreja que Jesus é nosso. Ele se deu a nós. Ele se deu por nós. Ele enviou o Espírito a nós. Nós temos Deus habitando em nós, uma coisa que não há explicação para outras mentes. Tu pega qualquer mentalidade não cristã, mas que tem um desejo pela divindade, e eles vão dizer que a maior surpresa na fé cristã é essa, é ter o próprio Deus habitando na criatura. Porque isso é impensável. Isso é impensável. Teve um oriental que esteve aqui no Ocidente, visitou igrejas, ouviu o Evangelho. Quando retornou, foi questionado o que mais chamou a atenção. E ele disse: o que mais me chamou a atenção não foram os templos, os prédios, não foram os cânticos, os louvores, apesar de muito lindos. O que mais me chamou a atenção é o conteúdo da palavra deles, porque de acordo com eles, o próprio Deus habita neles. O próprio ser divino habita no interior deles. Isso é impensável. Isso é inacreditável se tu não tiver fé. Não tem como tu conceber a ideia de o próprio Deus, Senhor do universo, habitando em ti. Tu entende a importância disso? Não tem como, cara, tu ser habitado por Deus e tua vida não mudar alguma coisa. E tua vida não dar testemunho. E esse testemunho ser algo que glorifique Jesus. E como que tu faz isso? Sendo cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo. Buscando cada dia mais o Espírito Santo, desejando ardentemente o Espírito Santo, orando e pedindo porção dobrada do Espírito Santo, querendo cada dia mais o Espírito Santo. Tu quer viver para Jesus?
Busque o Espírito Santo. Tu quer glorificar Jesus? Seja cheio do Espírito Santo. Tu quer honrar o Senhor que te salvou? Busque cada vez mais o Espírito Santo. Abra o teu coração, abra a tua mente, abre a tua vida e deixe ser cheio do Espírito Santo. Glorifique ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui essa manhã. Ele quer encher o teu coração, Ele quer encher a tua vida, Ele quer encher a tua alma. Ele quer que tu seja alguém cheio do Espírito Santo, cheio dEle, para que tu possa de fato glorificar a Jesus, assim como Ele faz. Busque o Espírito Santo, seja cheio dEle essa manhã. Busque o Espírito Santo, se encharque do Espírito Santo essa manhã. Busque o Espírito Santo, receba a porção dobrada do Espírito Santo hoje aqui, nessa manhã. Bendito é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Nós estamos aqui por causa dEle, é o Espírito Santo que nos une, é por causa dEle que vivemos em família, é por causa dEle que não há atrito mais entre nós, ou maiores atritos, é por causa dEle que nós vencemos as batalhas, as dificuldades, e isso glorifica o nome do Senhor. É por causa dEle que a nossa vida vai gradativamente sendo santificada. O pecado que te assolava ontem não vai mais te assolar amanhã, porque nesse meio tempo o Espírito Santo te ajuda a vencer as tuas batalhas. É o Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, levante a tua mão e abra o teu coração para o Espírito Santo essa manhã. Receba, receba, receba de Deus, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba, receba, receba o Espírito Santo nessa manhã. Receba o Espírito Santo. Deus, pessoal do louvor passa. Senhor Deus, nós chegamos na tua presença e nós queremos ardentemente, Senhor, nós queremos ardentemente, Senhor, o Espírito Santo em nossas vidas, o teu Espírito Santo em nossa igreja. Nós queremos, Senhor, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, dá-nos maiores condições. Nós queremos glorificar o teu nome, mas nós somos incapazes se não for o Espírito Santo em nós, se não for o teu Espírito Santo nos santificando, nos convencendo, nos aperfeiçoando, se não for o teu Espírito Santo nos conduzindo, nos empoderando. Deus, olha para nós com um olhar misericordioso e envia o Espírito Santo sobre nós. Segura. Vamos orar agora. Eu quero que vocês orem agora. Levanta a tua voz e ora ao Senhor. E clama ao Senhor, porque nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E enquanto tu não te convencer disso, não haverá como tu vencer os teus pecados, as tuas falhas, as tuas dificuldades. Não tem como uma vida sem o Espírito Santo. Não tem como uma vida sem o Espírito Santo. Não tem como. Clame a Ele, busque a Ele, peça ardentemente por Ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, peça por Ele, peça por Ele, peça por Ele, clame por Ele. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Enche, Senhor, esse ambiente com teu Espírito Santo. Encharque esse ambiente com o Espírito Santo. Venha até nós, Senhor. Venha até nós, Senhor, com teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós, assim como tu fez, Senhor,
Assim como tu fez, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Assim como tu já fez, Senhor. Que achemos graça aos teus olhos e derrama o Espírito Santo sobre nós. Aleluia. 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 Louvado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Continue glorificando o nome do Senhor. Eu navegarei. Glorifique o nome do Senhor. No Cante. oceano do Espírito. Mergulhe nisso. Aleluia. E ali adorarei. Aleluia. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Cante. Glorifique o Senhor. Exalte o nome dele. Ao Deus da minha vida. Aleluia. Aleluia. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Cante, soma. Cante alto. que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Aleluia. Aleluia. que desce como fogo, Abra o teu vem coração como em Pentecostes e busque o Espírito Santo essa manhã. e enche-me de novo. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. De novo eu adorarei. Eu adorarei A quem, soma? A quem? ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes Aleluia. e enche-me de novo. De novo, de novo. Espírito, Espírito, Mais alto, mais alto. Fale diante de Deus. desce como fogo, Bendito é o nome do Senhor. vem
ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste Aleluia. e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia. Que desce como fogo, Canta mais alto, canta mais alto, canta mais alto. vem como em Aleluia! Pentecoste Aleluia. e enche-me de novo. De novo, mais uma vez, de novo. Espírito, Espírito, Louvado é o teu nome, meu que Deus. desce como fogo, Desce, Senhor. Desce, invade esse ambiente. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.